Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect. Eu sou Alessandra Ribeiro e tenho o prazer de receber hoje aqui José Carlos Patrício, que iniciou sua trajetória profissional como jovem aprendiz lá no Senai e hoje em dia é vereador da cidade. Seja muito bem-vindo. Eu quero agradecer, Alessandra, a oportunidade de estar aqui para poder contribuir com a nossa juventude da nossa cidade. Que legal. Eu fico feliz de ver assim, recebo vários egressos aqui da Ubra que estão em várias funções na sociedade, e o José Carlos Patrício, ele é egresso do curso de administração aqui da Ubra, né. Verdade. Formei em agosto de 1985, mas antes disso, na linha do tempo nossa, você comentou aprendiz do Senai. Foi lá na minha juventude, em 76, quando eu estava fazendo de 14 para 15 anos, estava iniciando a minha formação profissional. Nós, na ocasião, Canoas era um polo metalúrgico, onde oportunizava a juventude iniciar sua carreira. E era uma boa oportunidade, com certeza. Sim, e é interessante, assim, eu te pergunto também, o que muda, assim, na vida de um jovem quando ele percebe que o estudo pode levar ele Na, mais adiante ou enfim. na verdade, ele é muito importante. Ele é o complemento, porque é a oportunidade de estar dentro de uma fábrica, aprendendo, tendo a experiência e a prática, ela nos dá a condição de sermos um profissional, mas o conhecimento que se traz de fora para dentro, ele complementa e nos torna a nossa oportunidade muito maior ainda de progredir, de ter ascensão, de poder construir uma vida profissional maior ainda. Com certeza, dá uma visão de futuro mais ampliada, né. Exato. E a gente estudando, com certeza. Aliás, nossos pais, né, nós somos entre dois, na família, irmãos, sempre diziam e sempre lutaram para os filhos estudarem. Vocês estudem para o futuro. Estou falando, Alessandra, de 50 anos atrás, né? Então isso era muito forte, né, dos pais da gente cobrarem, mas essa responsabilidade ela surgiu de nós mesmos, né? É importante o jovem entender da importância que tem nesse momento de 14 anos, de 15 anos, de ele já entender a responsabilidade que ele vai ter pela frente para poder ter uma oportunidade boa. Com certeza tem isso vem lá da base, né, do início, dos exemplos, do direcionamento, Com então certeza. é bem importante. E como que foi, assim, tu iniciou ali como menor aprendiz no Senai, e começou numa parte mais técnica ali da fábrica e depois foi para a parte administrativa, né. Sim. Foi a partir da tua proatividade, acredito eu, que É, tenha na verdade foi a grande entusiasmo e a vontade, porque era o novo, né? Então eu era o curso de aprendiz de mecânica geral. A gente nessa tinha 4 módulos, que era ser torneiro, usinagem, desenho técnico e solda. Então, preparava o aluno durante 2 anos para desempenhar uma função realmente dentro da empresa que desse resultado de produtividade, né. Então isso tudo era uma dinâmica muito grande, onde eh, deveria não, estava ali justamente com uma dedicação exclusiva para vencer realmente. sim. E aí tu depois desses aprendizados iniciais, tu acabou indo, digo assim, para uma parte mais administrativa ali da fábrica, né, não tanto na produção. Foi, mas aí tem um pouquinho da ajuda da Ubra também. Na Olha na aí. na época, a Faculdade Canoense, né, que Sim. iniciou, né, entre 1980 e 1990 essa década de transformar a Faculdade Canoense em universidade, né, a Ubra. O que acontece eles andam em conjunto, né, a experiência e o conhecimento que a gente busca. E a Ubra me deu a oportunidade, porque os chefes enxergavam naquele jovem Patrício uma grande um futuro promissor, porque viam ele se dedicando dentro do trabalho e também estudando fora.
e recebi a oportunidade de ser programador de materiais devido ao fato de que o diretor, que era engenheiro José Carlos Praz, que é um das pessoas que muito me promoveu e me enxergou. Ele estudava aqui na Ubra. Ele era engenheiro mecânico formado e tirava administração na Ubra, olha só. E eu, aluno de administração, nos encontramos aqui. Quando falo a Ubra, a Faculdade de Caminhões, era um prédio só, né? Uhum. Era o primeiro prédio. Nos encontramos aqui e ele ficou surpreso. O que tu faz aqui? Porque como a gente é mecânico, a gente fica na fábrica. Então, para a gente ser enxergado ou nos enxergarem, a gente tem um tempo nisso tudo de maturação, né? E ele, tu estudas aqui? Estudo. Ele ficou quieto, 2 semanas depois me chamou e ofereceu essa oportunidade de ser programador de materiais. Primeira fase de crescimento. Ele viu ali o teu interesse em crescer, então olha só, ele não quer ficar só ali no básico. Já. E uma coisa muito importante, né, Alessandra? A relação. Nós temos que ter as relações mais fortes, porque isso nos dá a oportunidade de conhecer pessoas que podem abrir portas, caminhos, né? Desde, claro, que a gente tem a característica de dedicação, de expertise, de conhecimento e experiência também, né? Com certeza. Networking acaba sendo tudo, né? Porque as nossas conexões é que nos levam além. E isso é Então, importante. é muito importante. Porque se relacionar bem com as pessoas e também, além das pessoas poderem abrir novas portas, né? Te mostram visões diferentes, né? Exato. Que a gente às vezes não enxerga conversando com as pessoas, enfim, vendo outras realidades. E a Assim. timidez e a humildade, elas andam juntas, né? E às vezes não é que a gente tem que deixar de ser humilde, tem que deixar de ser, não, é educado. Nós temos que nos relacionar, porque é nessa oportunidade de uma conversa que sai com certeza Sim, grandes amizades e também portas que se abrem também. com certeza. E por que foi a tua escolha, do curso de administração? Na verdade, é a relação com as pessoas. A administração tem muito disso, a gestão com pessoas, é fazer com que elas possam dar o melhor delas com a habilidade que a gente tem como administrador, né? Sim, com certeza, tá tudo interligado. Tudo interligado. E eu gosto muito da administração de conflitos. Eu sempre estou lendo muito, leio. O nosso professor Teobaldo é a razão aqui da UBRA também, da Teoria Geral de Administração. Então eu vejo que a UBRA, ela foi, como eu diria, alavancou a minha carreira profissional. Que dali eu passei a ter novas oportunidades, recebi a oportunidade de ser comprador da Amadef, que é uma função bastante disputada, competitiva, né? Porque tem profissionais de, de, de uma seriedade muito grande. E logo após, quando eu realmente fiz o meu trabalho de conclusão na obra, que foi planejamento e controle de produção, eu realmente me dediquei e consegui conquistar, né, a supervisão. Uma fábrica, Alessandra, que chegou a mais de 1.500 funcionários, né, e que produzia refrigeração industrial para todo o Brasil. E nós tínhamos isso muito forte, né? Mas era um ponto, como eu te disse, Canoas era o polo metal metalúrgico, né? Sim. E qual é o ensinamento maior, assim? Devem ter vários, né? Mas que te traz, assim, desde a época da faculdade para os dias atuais, assim, que te ajudou na tua trajetória profissional. É difícil para todo jovem entender, mas é importantíssimo. É trabalhar e estudar. Uhum. Ter, junto com trabalho e estudo, ter a disciplina e a organização.
Disciplina que na verdade, um desafio. A disciplina de horário, cumprir os horários, a organização de saber ser um profissional que não está esperando bater o relógio para ir embora ou para entrar, bater o relógio para entrar para trabalhar. Não, é aquele profissional que está focado naquilo que ele decidiu seguir a sua linha de profissional, né? Um compromisso com as tarefas assumidas, né? E Exatamente. com foco, sei lá, o Hum, foco principal, né? A meta. A meta para poder progredir, para poder avançar, né? Se ele quiser ficar estagnado, pode ter certeza, né? Estará, se ele não se movimentar com essa disciplina, com essa organização e sempre procurando voltas, as relações elas são fundamentais. Com certeza. E se fala muito na administração ser o curso coringa, assim, né, de abranger muitas áreas, porque a administração ela é fundamental para qualquer área da nossa vida, né. Com certeza. Então, eu fiz técnica em administração, então eu tenho uma base ali em relação a isso e realmente a gente leva vários ensinamentos para a vida, tanto da gestão financeira, né, quanto a organização e planejamento estratégico. Então, E os nossos professores da UBRA, principalmente, o que eu vejo mais importante, eles eram professores que exerciam suas funções em empresas. Por exemplo, quem dava administração de produção, ele era gerente de produção da empresa. Naquela época, nós tínhamos os melhores professores, porque eles viviam a prática e quando davam aula, conhecimento, eles já davam também essa questão de expertise, de não ficar preso só à teoria, de ficar lendo, não. Ao ler, já tinha a exposição da experiência que eles obtinham por enfrentar nas suas fábricas trabalhando, né? Então, sim. o administrador financeiro, todas as áreas de administração, os professores eram excelentes aqui na obra. É o que me chamou a atenção e que me motivava. Porque imagina, tu tá dialogando com um professor que durante o dia estava exercendo sua função e à noite ele passava a aula e a sua experiência ao mesmo tempo. Sim, traziam conhecimentos, então, quentinhos, assim, né, atualizados. Porque uma coisa é a teoria, outra é a prática, como vinha comentando anteriormente, e também tem a questão da atualização da área, né? Exatamente. As Eles tinham. tecnologias, enfim, atualizações de modo geral. Exatamente. E tinham professores, vamos falar sobre o método Kanban, o estoque zero. Como é que. Então, as práticas, e como Canoas tinha esse polo forte, é interessante uma outra experiência para compartilhar. Por exemplo, na Madef estava lá, o Patrício era encarregado, mas ele recebeu uma oportunidade lá na Coenza de ser gerente. Ele levava consigo 2, 3 funcionários que ele enxergava que foram, olha a oportunidade, que tinham essa característica de dedicação, de trabalho, de força de vontade, ele levava junto e formava uma equipe lá na Coenza daí. Então isso tinha muito forte, assim, de ter essa oportunidade. Então isso é mais eu diria assim, é mais uma experiência para dizer, seja sempre jovem, dedicado e nunca imagine que está fazendo mais do que deveria. É o contrário, faça mais do que deveria fazer. Então, tu acha que crescer tem mais relação com a oportunidade ou com o preparo? É os dois, né? Essa pergunta tu me judiou, machucou. Mas assim, não, é a oportunidade, a porta tem que se abrir. Mas ela se abre e ela permanece aberta para quem está preparado. Exatamente. Então tem que se preparar, já tem que ter a visão, é aquilo, né, tem que mirar, eu quero ser tal profissional, mas o que que aquele tal profissional, como ele se comporta, o que ele sabe, quais são os conhecimentos.
e buscar isso, buscar ser essa pessoa, né. Exatamente. Então, Porque quando acima chega a oportunidade, vai estar preparado, né. exato. E Sim. quem está acima de nós, né, o gerente, o diretor, ele está observando. É importante o jovem entender isso. Sempre alguém acima dele, na supervisão, na verticalização da administração, vai estar enxergando o quanto ele se dedica, o quanto ele é pontual, o quanto ele se coloca à disposição. Isto é muito importante o jovem entender. Alguém acima dele, na administração, vai estar enxergando e vai estar abrindo uma porta de oportunidade para ele Que ele esteja preparado para conseguir aproveitar. aproveitar. Tá muito legal a nossa conversa, mas eu tenho que chamar um breve intervalo e já já a gente está de volta. Estamos de volta com o Ubra Connect. E Patrício, eu gostaria de te perguntar como que foi, assim, essa tua decisão de trazer essa experiência da administração, levar para a vida pública? Olha, primeiro, né, eu agradeço a minha mãe, que gostava muito de política. Eu não gostava, Alessandro, de política. Eu iniciei essa caminhada, eu nunca competi a uma eleição, nem de grêmio estudantil, né? E isso é uma coisa, um fato muito interessante. O doutor Ronchetti, que foi o prefeito da nossa cidade durante 8 anos, me convidou para ser candidato a vereador. E eu tinha dito para ele, doutor Ronchetti, desculpe, mas eu nem sei como fazer uma campanha eleitoral. Aí eu usei, né, a gestão do que eu aprendi na administração. Formei um grupo de amigos, no qual não tinham também interação com a política, de umas 50 e poucas pessoas. Essas pessoas estavam na minha relação de universidade, de amigos, né, do futebol, porque eu joguei muito futebol, né? Então tudo isso a gente compôs e eu usei a administração de relações humanas para isso. Bom, essas pessoas eu procurei, encontrei, resgatei elas, e aí vem a segunda etapa, fazer com que elas entendam que eu gostaria de ser um político. Porque até então eram amigos, e Sim. muitos deles não gostavam de política também. Depois vou para a terceira, que é convencer eles para fazer campanha para mim. Aí eu usei muito da administração, porque tem que ter os políticos têm que estar preparados, como você muito bem diz, preparação ela é muito importante. E fomos para uma campanha, né, organizada, planejada e com muitas características de algumas particularidades que essa campanha tem. Bastante visitas, planejamento no que falar, não falar aquilo que não se possa cumprir, né? Características que depois, ao longo dos mandatos, hoje eu estou no 6º mandato, elas foram se consolidando mais. Mas foi lá no primeiro, né? Porque tudo tem um início. Se tu conseguir consolidar, tu tem esse conceito no futuro. E eu peguei essa questão da administração que me deu a gestão e consegui consolidar, que chamou muita atenção da cidade pela primeira vez, correndo e fazendo 1.565 votos. Então isso nos deu um up de respeitabilidade aos políticos da cidade. Nesse momento, como eu era gestor, administrador, o Ronquete ganhou as eleições e me convidou para ser o diretor-geral de obras do município de Canoas. Nós estamos falando do terceiro maior município do estado do Rio Grande do Sul. Baita responsabilidade. E encaramos com essa característica que eu te falei: dedicação, organização e planejamento. Fundamental. Fundamental. E com isso a gente, né, conseguiu contribuir com a cidade. É muito interessante ali
em alguns momentos que citou a aversão das pessoas à política. Ai, tu mesmo não gostava, né? Não queria saber. Mas é importantíssima a política, né? E eu gosto de pensar assim, se quem que vai fazer, né, por nós, ver aquilo que precisamos fazer enquanto sociedade, enquanto comunidade, se os bons não se dispuserem a estar lá à frente e fazendo projetos, desenvolvendo tudo que necessita para a cidade se desenvolver, né? Então, a gente tem que pensar em política. É, falaste muito bem, É, Alessandra. É verdade. é uma reflexão porque acho que as pessoas não gostam muito de refletir porque tem muitas controvérsias, enfim, muitos problemas aí que a gente não precisa entrar no mérito agora, mas é importante que pessoas preparadas, pessoas com visão de futuro, estejam à frente de projetos, estejam representando a cidade. É importante. Então, e também, como foi citado, que conseguiu o apoio de pessoas conhecidas, confiáveis, isso já é um ótimo começo para se candidatar e ter essa base, né? Exato. A confiabilidade de um grupo que não pertencia ao meio político e fazer com que esse grupo fosse à frente e dissesse, não, eu vou estar bem representado pelo Patrício, né? Sim, e te dá esse apoio, além de confiança, moral e tudo mais, técnico, né? Porque eram pessoas que já tinham conhecimentos nas suas áreas, né? Então, isso Exatamente. daí também faz muita diferença. Bastante, eu diria dizer, de outra forma, né? Mas muitos alunos, colegas da UBRA, estavam à frente comigo. Que legal! Já vou pegar uma lista aí, então, e já trazer eles para conversar aqui, hein? Com Que eu adoro conhecer os talentos da Ubra, as pessoas que estão aí fazendo a diferença. Tem dois assim, então você vai gostar de entrevistá-los. Legal. Eles já. Eu vou pegar esse contato mesmo. E também agora uma pergunta que vai um pouco além da cidade, vamos falar do Brasil, né? Você acha que o Brasil ele sofre por falta de planejamento? O Brasil é um desafio muito grande, né? A gente vive um regime republicano presidencialista, onde nós temos regiões que são frágeis e que precisam, né? Nós temos o Nordeste, o Norte, que precisam muito de regiões que têm desenvolvimento, como o Sul, o Sudeste e Centro-Oeste. Então, isso requer muito planejamento. Requer um ministério que não seja político, mas que seja técnico. Ou o quadro dos ministérios, se o ministro for o político, mas todo o restante do quadro tem que ser técnico. Porque só dessa forma a gente vai ter condições de administrar um país do tamanho do nosso, com as dificuldades que temos, né? E não é pouca coisa. Não é, não é, não é mesmo. É um desafio que eu diria. Eu acompanhei o Fernando Henrique Cardoso, né? Ele era um sociólogo, mas ele tinha a linha da administração dele toda técnica, né? Toda, tanto é que a imagem dele, com os 8 anos de governo federal, ele não teve mancha nenhuma, ao contrário, só teve elogios. Tanto é que a equipe técnica dele, econômica, foi toda, né, acolhida pelo governo que ganhou as eleições. Então é importante essa questão do planejamento no nosso país. Ela é fundamental. Com certeza. E agora o nosso tempo ele tá acabando, mas aproveita esse finalzinho assim para te pedir para falar para os jovens que estão nos assistindo, pensando em cursar administração ou enfim, estão iniciando aí seus desafios profissionais, qual o conselho você daria para eles? Eu diria para eles que a administração é um curso muito importante, porque ele abre as relações. Relações que vão ser conquistadas durante o percurso, durante o curso que vocês estabelecerem. A UBRA foi
uma construção de uma ponte para o meu avanço profissional, minha realização que eu estou hoje. Então, diria para ti com muita franqueza, sejam focados e, por favor, entendam, é paciência, trabalho, dedicação e imaginar sempre que alguém acima vai estar olhando para você e vai mais tarde buscar você para fazer parte de um time vitorioso. Então é essa dedicação para poder se destacar e conseguir ir desbravando, né, os caminhos. Os caminhos, né? Então, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui. Vou pegar esses contatos aí da tua equipe prazer é meu. Obrigado mesmo. para a gente conversar mais aqui no podcast. Com certeza. Muito obrigada e obrigada a você que nos assistiu e até a próxima.